Consultório CBN, com Henrique Bonaldi. Oi, doutor Henrique, tudo bem? Boa tarde, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus, tudo bem. E o senhor? Tudo bem, tudo em riba. Tá com a voz triste, doutor? O que houve? Não, tava não. Não tô não. Acordou agora, então. O senhor trabalhou de manhã, acordou não. agora? Também não. Pior que não. Será que é alguma coisa que eu tô iniciando aqui? A garganta da gente às vezes muda o tom de voz quando você tá começando um processo qualquer desse, um resfriado, uma gripe. Às vezes muda e a gente não percebe. Não, mas tá tudo bem. Doutor, eu já comecei a dar medo de novo. Depois de pandemia, agora a gente fica meio com medo de tudo. Vendo o negócio de gripe aviária, pela primeira vez no Brasil, foi aparecer justamente 2 passarinhos, 2 aves aqui no Espírito Santo, um em Marataízes e outro em Jardim Camburi. O que é essa gripe aviária? É outro vírus? Esse negócio pode pegar nas pessoas, é só em ave? O que o senhor pode dizer pra gente sobre isso? É outro vírus, é quase só em ave e pode pegar no ser humano. Mas presta atenção, é importante a gente fazer uma análise. Tem um grande especialista no mundo que já dizia, 7 meses atrás, que não era uma questão de se, era uma questão de quando. Por quê? Porque a grande maioria dos pássaros que são acometidos por esse tipo de gripe, aliás, é uma gripe. Como é que o pássaro fica? Com sintoma de gripe, espirra, tem catarro igualzinho, mas tem um pouco mais de sintoma neurológico e às vezes faz até diarreia. Então, é um pássaro que tem um hábito, às vezes, de andar em círculos, é um hábito que cai o pescoço, ele anda com o pescoço caído. Então, ele é um bicho que você olha de longe que tem algo acontecendo com ele. Bom, por que ele falava que era uma questão de tempo e não de quando e não de se vai pegar? Porque a grande maior parte das aves que está pegando isso ao longo desses meses, e aliás isso acontece em todo santo ano que tem gripe aviária, e a gente escuta falar disso há anos, desses riscos, são as aves silvestres. E a ave silvestre, Mário, ela migra de continente, às vezes ela não migra nem de um país para o outro, de um estado para o outro, ela faz migração continental. Então não tem muito jeito, todo o ciclo que existe de gripe aviária é de altíssimo risco para encostar no Brasil. Por que nem todos encostam? Parte é a ocasião do destino, a forma como a ave migra não é uma forma que inclui o território brasileiro, e a gente, como a gente é, se eu não me engano, o maior produtor de ave, exportador de ave que tem no mundo é o Brasil, a gente tem uma capacidade de vigilância disso muito grande. Então, você já deve ter visto lá nos Globo Rural da vida, quando o cara entra no aviário, ele entra todo paramentado, porque existe um risco dele estar com o vírus da gripe aviária, porque ele também passou lá pelo sítio de fulano de tal, entrou em contato com a ave X que desceu lá, vindo do Peru, existem essas coisas. Então, ele se veste dessa forma, e o aviário, aquele plantel, ele é todo cercado, ele tem toda uma vigilância para não entrar lá dentro uma ave silvestre que esteja migrando por aquele local. Então, das outras vezes foi possível, às vezes não encostar, e até agora não existe grande registro em aviários grandes aí, estou dizendo de aves produzidas para comer, né? Exatamente por conta dessa vigilância. Agora, Mário, é possível o sujeito pegar essa gripe? O cara que manipula as aves muito próximo, o cara que mexe lá com a alimentação que vai dar para a ave, com o abate da ave, é possível ele pegar. Até hoje, a gripe aviária foi algo preocupante e virou de altíssima letalidade e progressão no ser humano? Não virou. Inclusive esse subtipo, né, que é o tal do H5N1. Veja que até o nome que é dado, Mário, parece com a gripe humana, assim, né, que a gente fala H3N1, H3N2, é o tal do H5N1. Então é uma gripe, mas não tem grandes preocupações. E o mais importante de tudo, a ave... Tá me escutando? Vocês estão em silêncio demais. Perfeitamente. Eu, hein? Estamos te ouvindo. Aqui, o mais importante que a galera precisa entender é o seguinte: não existe registro para alimentação bem porcionada. Então, mesmo que a gente esteja diante de uma época que um monte de gente pegou a gripe aviária, isso não quis dizer na carne e nos ovos que a ingestão passou para o ser humano a gripe aviária. Então isso precisa ficar claro também, para as pessoas relaxarem, para as pessoas ficarem sossegadas. Assim, ainda que a gente esteja diante de um momento em que a gente vai ver um plantel X, um
cara que deixa lá a ave para ser consumida. E pegou nele quem estava comendo aquela ave ou aquele ovo, não existe registro de passagem. Então, Mário, é mais uma preocupação econômica do que uma preocupação de saúde humana. O cara que cria a ave, ele deve estar desesperado, porque a ordem que vão baixar é assim, ó, mata seus 200 mil frangos aí, fazendo favor. Mas em termos de contágio do ser humano, isso tem pouca importância. E não é no Brasil, é no mundo. Esse ciclo agora de gripe aviária que se imita aos outros, e não quis dizer doença grave do ser humano, nem que passou de um para o outro, nem maior letalidade, nada disso, certo? Então pode ficar tranquilo, até agora não tem qualquer motivo para a gente ficar preocupado, nem com alimentação. Não, e os donos de granjas aqui do Espírito Santo já disseram que eles passaram por um rigoroso protocolo assim, de segurança para evitar esse tipo de contágio. E não foi na granja que foi encontrado, foi numa ave que não foi galinha, então por enquanto não tem assim, nenhuma ameaça mais consistente para as aves aqui, para quem cria ave no nosso estado. É porque assusta, né? Primeira vez que acharam um vírus, a gente vem de uma pandemia, já fica... Ô Mário, mas é super importante a gente falar exatamente por essa sensação que a gente tem. Quem passou pela pandemia de perto, principalmente o leigo que perdeu marido, que perdeu esposa, filho, pai, mãe, o cara fica desesperado a qualquer vírus que entra. Então, desta vez, nós estamos falando de uma doença dos animais, que nada impede de passar para o ser humano, mas o caso que passa para o ser humano não determina nem que espalhe rápido, nem que mate mais cedo, nada disso. O sintoma é gripal como outro qualquer, ou o sujeito nem sabe que ele está com vírus e ele não pega, porque é um vírus de gripe mesmo, mas é uma gripe bem aviária, e isso principalmente, o pássaro que está com isso não tem, até hoje, a documentação de que ele estando com isso, eu não possa comer a carne e o ovo, porque bem preparados não existe caso no mundo de contágio com isso. Isso é importante também. Ah, meu Deus do céu, comi semana passada um frango de não sei na onde, acabei de ver no ESTV que o trem fechou. Vou morrer desse trem. Não, preparou bem a carne, isso não quer dizer que você vai pegar, pode ficar sossegado. Pergunta do ouvinte Alessandro: as vacinas da gripe das cepas de 2023 dão algum tipo de proteção caso venha esse vírus da gripe aviária passar para alguém? Toda vacinação de gripe dá uma proteção para qualquer HN, qualquer coisa. Por isso que a gente fica desesperado que a gente vacine. É claro que a vacina é sempre olhando para trás, né? É sempre no retrovisor. Vou explicar. A vacina de 2023, ela tem a cepa de 2022, 21, 20, 19, 18. Ela não tem a de 23. Então, as gripes que são criadas ao longo do ano de 23, elas não são incluídas na vacina de 23. O que quer dizer que provavelmente não tem incluído, inclusive, as de gripe aviária, porque já não são importantes para o ser humano e elas estão em vigência em 2023. Mas a sacada da gripe é exatamente a imunidade cruzada. Então parte do volume da gripe, dos sintomas da gripe que você teria, eles são diminuídos ou às vezes ficam até ausentes exatamente pela imunidade cruzada entre os vírus. Então estar vacinado é sempre importante porque diminui o volume da doença. Eu lembro sempre uma primeira aula que você deu aqui que vírus não tem remédio, né? Vírus vai fazer um ciclo, geralmente, quando é uma virose, e vai passar. Bactéria tem remédio, bactéria tem antibiótico, não é isso? É isso mesmo, antibiótico serve só para infecção bacteriana. Na verdade, vírus também tem remédio, viu, Mário? Mas é que assim, 99% dos vírus não tem remédio. É o antiviral, a gente vê muito isso no antiviral pro HIV, por exemplo. Os antirretrovirais pro HIV existem exatamente porque existe a tecnologia para combate vírus. Por exemplo, para herpes, né? Quem tem herpes sabe que o cara usa a ciclovir, que ele deixa acabar o herpes labial, essas coisas mais cedo, acaba mais cedo, o nível de transmissão é menor. Então existe, mas não dá às vezes nem tempo de você fazer o uso, porque é uma doença que na grandíssima maioria dos casos é autolimitada mesmo. Ela começa, mas 3, 4, 5 dias depois ela foi embora. Nós todos lembramos aí. Quem não acordou estragado um dia de gripe, 2 dias depois estava trabalhando com o nariz absolutamente desobstruído, porque é uma doença autolimitada. Perfeito. Doutor, mas a gente falando dessa história da gripe aviária, comer comida que não está muito bem cozida ou muito bem frita, isso é arriscado? Eu me lembro antes, em supermercado, parece algo muito nojento, mas tinha um pedacinho de carne que ficava lá, a pessoa beliscava um pedacinho daquela carne, ou um bacalhau, sei lá, bem salgado.
E eu ouvi uma história que isso pode dar um verme, vai parar na cabeça. Não sei se você já ouviu isso. É sério, não tô falando sério. Isso chama neurocisticercose. É o seguinte, o risco maior de todos não é das doenças graves. O risco maior de todos é das salmoneloses, das shigelloses, das gastroenterite virais, porque você entrou em contato com algo mal condicionado. Então, não preparar a alimentação te dá um risco danado de ficar 6 dias no vaso, sentado, desidratando de tanta diarreia. Quem já comeu aquela maionese do podrão no final do rock, que você comeu um trem que você não devia, aquela maionese que está quente desde 6 horas da tarde e passou depois por 3, 4, 5 dias em shigellose ou em salmonelose, sabe que é desesperador. A infecção bacteriana abdominal, ela é importante, ela faz febre importante, ela faz sintoma importante, o cara às vezes vai parar no hospital para hidratar, certo? Então esse é o primeiro grande risco para quem não entende que precisa preparar bem e comer bem a alimentação. Mas em algumas circunstâncias, principalmente na carne de porco, existe a possibilidade de você ingerir o cisto, o ovinho de um germe que infelizmente pode migrar e você ter neurocisticercose. Ele prolifera em tecido neuronal, em tecido cerebral. Então é possível, não era incomum e hoje em dia, graças a Deus, porque a gente aprendeu a fazer esses cozimentos, a melhorar inclusive a carne, tirou os germes de perto do porco, não era pouco comum. Antigamente você vê o cara convulsionar e quando você tomografava ele era neurocisticercose, precisava tratar e tudo mais. Então dos males uma não, aí bem cozida e bem frita diminui muitíssimo a chance. Por isso que não é só uma questão de qualidade da carne. É uma questão de preparação, tem que preparar bem a carne. Mário, aquelas infecções que fazem no navio, por exemplo, nada mais é do que contaminação cruzada. É um cara que resolveu ir no banheiro, não lavou a mão de forma adequada e acabou encostando na comida na hora de fazer a comida. Aí desce para o hospital no Espírito Santo, o cara desce de barcos e mais barcos saindo no navio, 50, 60, 70 pessoas que ingeriram a alimentação que algum santo resolveu fazer e não lavar a mão da forma adequada. Então isso existe, isso é verdade, precisa se preocupar. Daí a preocupação de quem come. Você nunca vai ver um estrangeiro, um cara que não mora nesse país, chegar na Índia e comer a comida de rua com satisfação como o brasileiro faz. O brasileiro faz isso com muita naturalidade porque se acostumou com o ambiente, mas é de altíssimo risco sempre. Então tem que prestar atenção em como o cara elabora essa comida no restaurante, na rua, no restaurante chique, no restaurante não chique, porque existe essa possibilidade. O senhor falou algo aí que é óbvio, é banal, mas assim, lavar a mão quando sai do banheiro. Isso tem que ser feito, né, doutor? Ainda número 1, número 2, tem sempre que lavar a mão com sabão, não basta lavar com água. Não, com sabão e uma lavagem super específica, assim, não é só passar na palma da mão e acabou, não. Lavar os dedos, lavar os cantos da unha, lavar toda vez que for ao banheiro. Ave Maria, gente, presta atenção. Você elimina no seu trato gastrointestinal, ou seja, do seu estômago até o ânus, você tem bactéria e vírus que faz parte da sua flora, você já tem, que está em equilíbrio com outras. A sua flora é diferente da flora de um outro indivíduo. Então a quantidade e o tipo de bactéria que você tem é diferente de um cara que não mora no mesmo lugar que você mora, é diferente de um cara que não tem os mesmos hábitos alimentares que você tem, é completamente diferente. E às vezes não precisa ser um bicho, um dragão de 7 cabeças que você elimina, não lava a mão e passa para o outro, não. Às vezes a própria flora que você tem, que você já entrou em equilíbrio, o outro cara não entrou em equilíbrio. Vamos fazer um paralelo muito simples. A criança até os 2 anos de idade pega mais ou menos de 8 a 12 infecções de via aérea por ano. Por quê? O que ela está fazendo naquela hora? Ela está entrando em equilíbrio com os germes que existem. E por que você não gripa? Por que você não vê pai e mãe assustado com o filho dos outros quando ele não tem problema de saúde, né? Por que você não vê o cara falando assim, pô, fulano de tal tem um filho agora que está febril e com catarro? Você nunca viu um pai e a mãe preocupado com eles ficam preocupados com a criança. Por quê? Porque a gente não pega mais aquelas infecções que nós já pegamos. Então, a flora do intestino de um cara é diferente do outro. Só isso já é motivo para ele respeitar o outro e lavar a mão. Sem contar a sujidade, né, Mário? Pelo amor de Deus. Não é meu caso. Uma questão de higiene. Claro.
Porque a pessoa vai muito ao banheiro. Vai, Tem que a lavar a pessoa mão toda tem que hora. lavar a mão sempre. Voltando à questão da comida, por que os médicos falam que a mulher grávida não deve comer a comida japonesa? A comida crua lá. Peixe cru, essas coisas. Ai, Mato, Mário, se eu não me engano é por causa do negócio chamado de filobótrio, mas posso trazer da Semana próxima que vem. vez? Desculpa. Chama de filobótrio não sei o que lá. É infecção por um tipo de... É um helminto, se eu não me engano. Eu Não, trago. eu É uma expliquei. espécie de parasita que para grávida não é legal pegar, mas eu trago porque eu posso estar falando besteira. Deixa eu falar um negócio legal da urologia. Quem é homem que está nos escutando, presta atenção. Por favor. Sabia, Mário, que pro homem, para mulher é claro que também mas a mulher tem um anteparo chamado papel higiênico. A gente, homem, você entra no banheiro para urinar, o correto é você lavar a mão antes e depois. Por quê? Porque o pênis, a região da glande do pênis, que é o vulgo cabeça do pênis, ela é uma região de mucosa muito simples, muito frágil. Então, se você entra no banheiro e saca o seu pênis com a mão completamente suja, é altíssimo risco para você fazer alguma doença peniana, é verdade. Então, a orientação da urologia é que você entre, lave a mão para depois você encostar no pênis, por conta desse risco aumentado aí pelo contato direto da sua mão, suja, enfim. E aí depois você lava a mão em respeito aos outros, né? Mas em respeito a você, para o homem, a orientação da urologia, isso é uma orientação nacional, assim, os caras fazem programação para isso. É lavar a mão antes de urinar, inclusive. Ok. Haroldo tem uma pergunta para o senhor sobre as mãos. Nosso ouvinte mandou a pergunta. Estou com as mãos sem sensibilidade, dormentes. Eu não consigo segurar nada. Eu costumo dormir em cima da mão. Mas as duas estão iguais, doutor. Ele está perdendo sensibilidade da mão, a mão dele está ficando dormente. Existem algumas doenças, Haroldo, existem algumas doenças que fazem isso. E a notícia não tão boa é que nenhuma delas são doenças simples. Não é fácil de resolver isso que você está tendo, se você está tendo isso continuamente, principalmente se esses sintomas estão sendo progressivos. Ontem foi melhor do que está hoje, que estará melhor do que estará amanhã vai estar pior ainda. Se isso estiver acontecendo, é médico urgentemente, que pode ser desde um pinçamento na vértebra que você tem, por um desvio qualquer, até algumas doenças neurodegenerativas, às vezes esclerose múltipla, essas coisas abrem o quadro dessa forma como ele está falando. Então não é um tipo de sintoma que você fica em casa vendo acontecer e não resolve não. Médico hoje, senhor, para ontem o negócio. Pode ir no clínico, doutor? Qual médico? Ele pode unidade de saúde do bairro dele, se não tiver plano de saúde? É a forma mais rápida de chegar no médico, Mário, mas o ideal é neurologista. Quem mexe muito bem com isso aí é neurologia. Mas, doutor Henrique, não tem como eu chegar no neurologista, meu amigo. Chega no cara no ponto de ônibus. Você chega em qualquer um, então vai na unidade básica de saúde no bairro, seja consultado, exija, não é um negócio para você ver daqui a 1 mês e meio, não é mesmo, ainda que seja para ele descobrir que é porque você deitou em cima da mão, e aí coincidentemente você deitou em cima das duas e ficou com sintoma das duas, tem problema nenhum. Isso é igual dor no peito, gente. Dor no peito é um trem que primeiro você fica sabendo se ela é ruim ou se ela é boa, para depois você ficar sentindo em casa. Não inventa de inverter isso não. Dor no peito não é um trem para você ficar sentindo em casa achando que você faz parte da população que sente dor no peito e não é grave, porque se for, em casa ficarás, meu amigo. Então não faz um trem desse não. O David está com uma dúvida aqui intrigante. David, ele tem dor aguda no ânus. O que pode ser? Acontece de forma esporádica. Uma vez a cada ano, por exemplo, e sempre no meio da madrugada, quando eu estou dormindo. A dor é tão forte que eu acordo, está dizendo o David. E ele diz, pode ser hemorroida? Eu não tenho hemorroida. Ô David, pode ser hemorroida, mas posso falar uma coisa? Não é comum, fora do hábito intestinal, você ter dor aguda no ânus. Isso não é comum. E aí vale muito a pena procurar. Quem lida muito bem com isso é proctologia, o pessoal que termina a residência e vai fazer só a especialidade de final de intestino, o cara lida com reto e ânus. Então vale muito a pena você ir atrás desses caras para saber o que é. Assim, não tem alteração de hábito intestinal, ou seja, a fezes está normal, não tem sangramento, não tem sinal de hemorroida, é claro que vai perdendo a gravidade, mas ninguém às 4 horas da manhã fica com essa sensação. E isso é normal, precisa procurar o médico para dar diagnóstico. Hemorroida é exatamente o que, doutor? Hemorroida, Mário, é uma varize dos vasos que estão no finalzinho do reto, no começo do ânus. Chama plexo hemorroidário. Por que chama plexo? Porque é um monte de veia
que faz a circulação da região do ânus. A região do ânus é uma região muito agredida, né? Quando passa as fezes, ela sai arrancando a mucosa todinha. Fezes endurecidas, por exemplo, faz às vezes sangramento da mucosa do reto e do ânus. Então precisa ali de um aporte de sangue para qualquer eventualidade. Então Deus, Buda, Iemanjá, criou um plexo, uma região cheinha de vaso sanguíneo perto do ânus. O que acontece com o tempo, e principalmente com quem tem hábito mais constipado, o cara começa a fazer muita força e agredir muito pelas fezes mais endurecidas. E aí começa a criar como se fosse varize, igual o cara que fica de pé mais do que deve, agride as veias de membro inferior, né, de perna, e aí com o tempo essas veias vão ficando engurgitadas. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Com o tempo você vai agredindo, comendo coisas piores do que se cuidar e ter hábito intestinal regular, ir no banheiro todo dia, e você vai criando essas varizes. Essas varizes criam esses bolsões. A parede da veia, ela enfraquece, e é igual bexiga, sabe bexiga quando você tá enchendo, que ela vai ficando flácida, que ela enche mais para um lado, ela cria uma bolha na bexiga, que a parede é mais fraquinha, isso é hemorroida, e aí sai para fora do ânus. Existe a hemorroida que a gente não vê, que ela é que eles chamam de interna. O que é isso? É a mesma hemorroida, só que ao invés dela sair pelo orifício do ânus, ela continua lá dentro, entre o ânus e o reto. Então existe também, às vezes sangue a gente não sabe, às vezes o cara acha que ele não tem hemorroida, mas no toque você consegue sentir a hemorroida. Hemorroida tem tratamento, viu, Mário? Hemorroida é um trem que dói muito. A dor, por quê? Porque a hemorroida, às vezes, não só o ânus fica macerando ela quando o ânus faz a contração, como às vezes ela trombosa. Como é uma região que não era esperado, o fluxo sanguíneo ali, ele turbilhona. E às vezes é um fluxo sanguíneo que fica extasiado, não é um fluxo sanguíneo que corre para frente. Ele fica ali rodopiando aquela região daquele bolsão e às vezes ele coagula ali. É uma dor infernal, tem que fazer tratamento grave. Eu tenho uma tia que você tem ideia de como isso é importante. Uma vez ela foi no proctologista, ela já sabia que ela tinha hemorroida e tomava aqueles banhos de assento, blá blá blá. Um dia ela chegou no proctologista, a primeira vez que ela foi, o cara segurou ela dentro do hospital, falou: você sai do consultório agora imediatamente para o hospital que eu vou te operar agora, porque você tem plexos e mais plexos, você tem um monte de hemorroida, tá tudo trombosado. E aí precisou fazer cirurgia de urgência de hemorroida. Então, hemorroida não é um trem que a gente deixa para lá, não. Tem que cuidar disso, Mas cura com operação, então? Geralmente ou tem medicamento, remédio? Não, a grande maioria dos casos, quem tem hemorroida sabe que o médico fala assim: você precisa comer melhor, faz um ciclo de anti-inflamatório, toma aqui um veno tônico desse, que é uma medicação para deixar a veia um pouco melhor, vai fazer banho de assento, porque pelo menos vai dissolvendo aqueles trombos com o calor e aí diminui muito a dor. Usa medicação analgésica local, tem cremes e mais cremes que você passa com base em xilocaína, que melhoram, e às vezes o cara melhora, principalmente quem pega doença no começo, melhora a alimentação, melhora isso tudo, o cara melhora. Mas em recidivas ou em hemorroidas muito grandes, tem que operar. A cirurgia é benéfica. E a qualidade da cirurgia melhorou muito, Mário. Há 20, 30, 40 anos atrás, o cara operava, era desesperador. Ele torcia para não fazer cocô por 15 dias. Hoje em dia não. Hoje em dia tem grampeadores, que a cirurgia é super rápida, o pós-cirúrgico é muito rápido, em 3, 4 dias o hábito intestinal está voltando ao normal, o cara está feliz da vida e existe a chance de voltar a ter. Então, mesmo o cara que opera, ele tem que se cuidar. Não sei se vai dar tempo de responder a dúvida que foi da semana passada, que é até meio besta, mas o senhor responde tudo aqui, né, doutor? Tem paciência conosco? Eu não posso ver alguém mordendo um palito de picolé, madeira, mas me dá uma gastura, eu não suporto isso. É verdade, morder camisa, morder pano também me dá muita gastura. Adalberto tem gastura de quê? Eu tenho gastura de palha de aço. Palha de aço. Tem gente que tem gastura de cana, ou de esfregar a unha assim no quadro negro. Por que a gente tem gastura? Que reação é essa do nosso organismo, doutor? Gastura, segundo o dicionário, foi até procurar no dicionário, gastura não é o que o capixaba entende de gastura, não é para os outros. Gastura no Nordeste, por exemplo, é mulher grávida com vontade de comer aquelas coisas diferentes, que o nome científico por aí chama pica mesmo, né? Não é piadinha de final de programa, não. Aquelas vontades de comer tijolo. Mulher grávida tem umas vontades de comer uns trem diferentes. Então, gastura nem sempre é o que a gente acha. Gastura é um pico de ansiedade. É um mal-estar pela inabilidade de lidar com o que você está vendo.
isso é aflição. Gastura é aflição. E isso acontece por neuromediadores. O seu cérebro, a sua mente, melhor dizendo, o seu pensamento foi setado num lugar, ele foi resetado no lugar quando você era criança, que ele criou um hábito de dizer isso dá para ter gastura e isso não dá. Por isso que cada pessoa tem um tipo de gastura. E isso não é curável, gente. Gastura é um trem que você tem mesmo, não tem muito jeito. Por isso que dá essa sensação ruim, às vezes arrepia o corpo, dá náusea, vontade de vomitar. Isso é uma crise momentânea, rápida e forte de ansiedade e aflição. Você tem gastura de alguma coisa, doutor? Muito. Tem gastura de um velho banguelo passando a gilete assim, ó. Ela na vertical, assim, ó. Gilete? Não entendi. Barbeando? Você pega... Ó, o velho pega a gilete na vertical, assim, morde a gilete com a gengiva banguela e enfia a gilete, vai e volta com a gilete pra dentro da gengiva, assim, ó. Por que o velho banguela botou um gilete na gengiva, doutor? Por que alguém vai fazer isso? Que gastura? Não, ninguém vai fazer isso, é só a gastura. Você perguntou de gastura, me veio isso à cabeça, mas a gastura da unha... Doutor, o senhor não é porque me contaram isso quando era moleque. O senhor não tá bem, não. Tá? É verdade. Preciso melhorar minhas amizades. Aqui, mas gastura é um trem que não tem solução e basta que você evite. Não tem jeito. Você não cura gastura. Ninguém acostuma com o cara arranhando o santo do quadro negro. Isso aí é assim mesmo. Doutor Henrique, obrigado. Desculpa, eu tenho que encerrar que eu vou dar uma olhadinha no velho banguela apertando uma gilete na gengiva ali, tá? Tchau, gente. Vamos com Deus. Boa semana. Deus abençoe. Valeu.